Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Que a paz do Senhor esteja convosco todos os dias da tua vida. Amém. Vamos fazer uma oração para o Espírito Santo nos conduzir a Deus. Essa oração está no Salmo 13, tá? Salmos 13, versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozije o meu adversário, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Amém. Salmos 13, esta oração. Então hoje nós vamos falar um pouco de onde começou as línguas, os idiomas, né, por toda a terra. E vamos entrar em dom de línguas também, que está em Atos 2, no versículo 8. Tá? Então, primeiro vamos começar em Gênesis, capítulo 11. Nós vamos falar de onde começou todos os dons de línguas. Gênesis capítulo 11, nós vamos ler do 1 ao 9. Muitos já devem ter ouvido falar da Torre de Babel. Então, observe e preste atenção, ouça. A Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde e edificamos para nós uma cidade e uma torre cuja tope chega até os céus, e tornemos celebre ao nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde e fazemos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de outros, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispensou dali para a superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispensou
por toda a superfície da terra. Veja, nessa época, o idioma de toda a nação era um só, vamos dizer assim, todo mundo falava português, né? Então o homem, esse povo era descendente de Noé, né? Então eles vinham de um lugar procurando uma terra boa, um lugar para edificar sua morada. E de repente eles chegaram numa terra que era tudo plano, né? Então eles começaram a edificar a cidade deles e fizeram uma torre alta para chegar até Deus, até os céus, né? Mas o Senhor dispensou, mudando a linguagem de cada povo. Cada um começou a falar idiomas, que nem hoje existem idiomas, cada país tem um idioma diferente do nosso, que é Brasil, né? O nosso português. E para você aprender muitos, estuda a linguagem, para aprender inglês, italiano, francês, Egito, Jerusalém, cada um lugar tem um idioma diferente. Foi por isso que o Senhor dispensou por todas as terras. E ali confundiu eles, e parou de edificar a cidade e desistiram. Então é bem assim, quando o homem quer saber demais as coisas de Deus, Deus vai dar um jeito de dispensar ele. Deus não vai deixar ele chegar a descobrir o que ele não é para descobrir. Deus permite até ali o que é para ele descobrir. Quando ele quer saber demais, ele não consegue, porque Deus vai dispensar de alguma forma o homem. Porque a inteligência dele, do homem, quem deu foi Deus. Então ele só vai até onde Deus permitir, né? Então nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Observa bem, esse aqui é os dons de língua. O que significa dom de língua? De lá, aqui. Veja o que é dom de língua. A descida do Espírito Santo, ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem, que é os idiomas, né? Cada um falava, né? Agora observa aqui o dom de línguas. Ora, estavam habitando, ó, observa aqui, ó. Ora, estavam habitando em Jerusalém, ó, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Estava vindo gente de todos os lugares. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vinde, não são, porventura, galileus todos esses que aqui estão falando? E como hoje ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Somos pato-medos e lemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos, que aqui residem.
tanto judeus, preste atenção, o que é que reside, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabios, como os e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria línguas, as grandezas de Deus. Tá vendo aqui? Você viu? Tinha gente de todas as nações, de todos os lugares aqui. Então eles, como os apóstolos, o povo que estava ali, dia de Pentecoste, desceu o Espírito Santo e deu o dom de língua para eles, porque o povo que estava ali falava outra linguagem, outros idiomas. Então o Espírito Santo deu o dom para os apóstolos, o povo que estava ali, eles falar a mesma língua do povo que estava ali para ouvir a pregação de Deus. Então eles começaram a ouvir eles falar a própria língua deles, porque eles também sabiam que eles eram de outra terra, de outra nação. Não falavam a mesma língua. Este é o dom de línguas. Por exemplo, se eu chego numa igreja e eu falo português e o povo lá fala inglês, e se eu for com Deus, o Espírito Santo vai descer sobre mim, né? Deus vai me dar o dom do Espírito Santo e eu vou começar a falar a língua deles, e eles vão entender o que eu estou falando. Eu vou começar a falar inglês. E eles vão me ouvir falar sobre o Evangelho de Deus, que é falar sobre as palavras bíblicas, né? Esse é o dom de língua que eu queria passar para vocês, de onde começou e como sucedeu o dom de língua. Então, eu também peço que todos aqueles que não tenham o dom de ficar lendo a Bíblia, o dom de a vontade de leitura da Bíblia, que passe a ler a Bíblia. Leia, medite nela de noite, como Deus falou para Josué. Medite nela de noite, não pare de cessar nas palavras deste livro, mas medite nela de noite. Ela te dá conforto, te dá paz, porque todo aquele homem que crê em Deus e, e tem fé, ele não precisa de nenhuma arma de um homem para defender ele, porque se você tem Deus no teu coração e tem fé, nada te toca, nada vai te tocar, ninguém vai te fazer mal nenhum, porque Deus está contigo. Mas a partir do momento que você começa a se apegar em alguma coisa para se defender, aí você já tá tirando a proteção de Deus, porque você não está crendo que Ele vai te salvar. Você está deixando o medo te dominar. Então, para você ter fé, para você se assegurar nele que Deus está te protegendo, quando tiver um medo, uma tempestade se forma, vem aquele vento forte, e aí até a gente fica se segurando com medo, né? Porque às vezes a nossa residência é frágil, né? Mas se você se segurar, não demonstrar medo, ou pegue sua Bíblia para ler, ou faça uma oração, não demonstre medo, e o Espírito Santo vai começar a te dar, vai te encorajar. Então você vai perder o medo. E é tanto que Deus vai dispensar o vento para você. Ele não vai afetar a tua tenda, porque Deus não vai deixar. Então, eu também peço, ore sempre para Deus, sempre busque Ele, em todos os dias, em todos os momentos. Ore em silêncio, de joelho, como você quiser. Jejuar também, a Bíblia sempre pede para nós jejuar, orar, né? Então, fica com Deus, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua tenda e a tua família, todos os dias da tua vida, porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Esse versículo está em
Salmos 91, versículo 11. Buscar a Deus é importante para mim e para você, tá bom? Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.